Estamos aqui na WG Investimentos para o fechamento da semana e o resumo dos mercados financeiros e agropecuários no Brasil e no mundo. Os mercados seguiram pressionados ao longo da semana depois de fortes altas no último mês. A Bolsa havia subido por 12 dias consecutivos, veio sendo pressionada aí por um movimento de realização de lucros e pela ata do FED um pouco mais pessimista, o Banco Central americano colocou números aí um pouco mais pessimistas, dizendo que a economia americana estava crescendo a um ritmo menor do que o imaginado, menor do que aquilo que era projetado. E isso trouxe bastante receio ao mercado, bastante tensão e, diante de altas muito consideráveis, um certo movimento de realização de lucro. A China também mostrou números pouco consistentes diante aquela expectativa que seria a locomotiva aí do crescimento mundial, vem confirmando que é a locomotiva do crescimento mundial, mas parece também estar desacelerando, uma vez que o crescimento industrial lá ficou na casa de 17%. Parece estranho falar que 17% é pouco, mas para um movimento chinês ele ficou em linha com o esperado, nada de novidade, e a inflação também pressionou um pouco, então o mercado veio aí seguindo o pessimismo nos Estados Unidos, realizando um pouco seus lucros. Por aqui, os dados corporativos continuam positivos, os dados da indústria, da inflação e de outros indicadores da economia também seguem positivos, então não temos nenhuma novidade negativa. O mercado brasileiro vai muito bem, mas seguiu aí pressionado pela queda nas bolsas no mundo afora. O que tem nos sustentado aqui, segurando altas ao longo da semana, dentro do viés semanal, é o forte fluxo de capital estrangeiro. O fluxo de capital estrangeiro hoje foi o maior desde o ano de 2009, então neste mês nós tivemos aí o maior fluxo de capital depois de muito tempo de queda no fluxo. Então isso está trazendo aí um suporte para os preços, uma vez que os estrangeiros compram com muita força, compram com muita pressão, então vem sustentando aí os preços. Isso tem sustentado o mercado por aqui. Dados também que saíram ao longo do final da semana agora, o PIB alemão cresceu mais que o esperado, o PIB europeu veio acima do esperado, isso está trazendo aí um viés já um pouco mais otimista, mas o mercado precifica a ideia de que como os parceiros europeus, como a Alemanha, como Japão, China e Estados Unidos, não têm crescido na velocidade adequada, essa puxada aí, esse fôlego da economia alemã talvez não se sustente e, por conseguinte, o fôlego da zona do euro também não. Então o mercado segue um pouco pressionado acerca disso aí, mas para o mercado da semana é isso aí, o viés foi negativo, a Bolsa veio realizando ganhos e agora talvez esteja aí fazendo um pivô, um movimento de correção para uma nova onda de altas. Para o mercado de commodities, o mercado do café segue pressionado, segue positivo, vem sendo levado à alta depois de rumores de possível geada, principalmente nas regiões produtoras. O mercado vem com o boato de uma possível frente fria, de novas geadas, e isso está levando o café para cima, uma vez que a oferta de café está bastante restrita, bastante dificultada, então a geada poderia trazer problemas. Para o mercado do boi segue pressionado, uma vez que há falta de bovinos. Alguns frigoríficos até encerraram a escala de abate, deram férias coletivas em algumas regiões do Brasil, porque a oferta de boi no pasto diminuiu muito, como era esperado. As máximas anuais do boi sempre acontecem no início de setembro, então nós tivemos aí esse viés já um pouco antecipado em função de dificuldades de boi, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. A gente teve uma escala de abate antecipada e a máxima está acontecendo aí um pouco antes do mês de setembro. Para o mercado de milho, segue muito pressionado pelo cenário trigo na Rússia. O cenário russo ainda é muito complicado e a relação de troca entre trigo e milho é muito grande no cenário internacional, no mercado internacional. Então o mercado de milho no mercado internacional foi muito pressionado para cima e a Conab aproveitou isso e rapidamente fez ontem mais um leilão de compra, diminuindo a oferta de milho no Brasil, aproveitando os preços de compra lá fora para poder fazer o escoamento desse milho. Isso tem pressionado o milho em Campinas e tem pressionado o milho na região de São Paulo. Para a soja,
o nosso viés ainda é positivo, uma vez que a oferta segue confortável, mas a demanda muito aquecida. A China vem comprando muita soja, o movimento de compra é muito alto, então temos aí uma relação confortável entre oferta e demanda, então o cenário para commodity é estável ou positivo. Não há um viés negativo de curto prazo, a não ser que tenhamos aí restrições na compra por parte dos chineses. O relatório do USDA mostra uma safra muito grande, uma probabilidade de safra muito grande de soja nos Estados Unidos também, mas vale lembrar que temos fatores climáticos aí que poderiam estar prejudicando essa soja. Mas por curto prazo, o cenário da soja é positivo, uma vez que a demanda por soja continua muito aquecida. Bem, pessoal, era isso aí. Vale lembrar que isso é apenas um boletim, é apenas um relatório, não se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Um bom final de semana a todos e até a próxima.